Cada marca ela tem que ser cuidada como se fosse um filho. Quando a gente nicha, a gente consegue ter uma percepção maior ali das pessoas para sua marca. O nosso público-alvo são os irmãos da igreja. Eu vi ali que eu podia unir, né, o nome Cachorro Crente e poderia vir a virar uma marca de fast food cristã. Às vezes o profissional acha que contratei o social media e toma aí, toca aí a marca, a cor da paleta é essa aqui, a fonte é essa e me manda aí para eu aprovar. Consigo, no meu dia a dia, na minha conversa com as pessoas, enxergar ali ideias. Ah, mas a rede social é minha, eu falo o que eu quiser. E esse meio é um meio que tem um ego e uma vaidade assim horrível de lidar. Porque de repente pode ser essa ideia que vai fazer mudar a sua vida. Sem a ideia, a gente não consegue sentar para falar de negócio. Tem que ter uma ideia para alguém acreditar. Quando a gente pensa em nichar, a maioria das pessoas acha que vai se limitar. Ah, eu vou falar para um público específico, então eu vou estar perdendo a oportunidade ali. E é exatamente o contrário. Quando a gente nicha, a gente consegue ter uma percepção maior ali das pessoas para sua marca, então você é lembrado mais vezes por aquele nicho, né? Você começa a virar autoridade naquele assunto, porque você acaba sempre falando das dores daquele público ou do dia a dia daquele público. Então, hoje, para desmistificar um pouco essa história de devo nichar, não devo nichar, eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que é o Leandro Lima. Ele é o responsável pelo Cachorro Crente. Então, eu vou deixar aqui para vocês nos comentários o arroba do Cachorro Crente, do Leandro. E seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Fiquei feliz com o convite e espero que a gente tenha um papo bacana. É isso aí. Vamos começar me contando assim como surgiu a ideia do Cachorro Crente. Como é que É, foi a história de vocês? então, a ideia do Cachorro Crente ela nasce em 2019. Eu frequentando a igreja na Penha, que é a ADVEC, né? Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E eu saindo da igreja, eu vi uma carrocinha de cachorro-quente do outro lado da rua. E como na igreja a gente fala muito crente, 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 isso é uma palavra que fica muito marcada na nossa cabeça, né? E eu, quando eu vi aquela carrocinha, eu vi ali que eu podia unir, né, o nome Cachorro Crente e poderia vir a virar uma marca de fast food cristã. E aí, qual foi o momento que você falou agora? Eu não quero trabalhar com isso. É, na verdade, eu nunca pensei em trabalhar com isso. Eu vim do mercado de entretenimento, então eu sempre tive como profissão a produção, a realização de shows e eventos. Então, nessa área, eu aprendi a ser uma pessoa criativa. Aí, no meio disso, eu consigo, no meu dia a dia, na minha conversa com as pessoas, enxergar ali ideias. E quando eu saí da igreja e vi aquela carrocinha de cachorro-quente, eu vi que poderia ser uma marca de fast food cristã. A primeira coisa que eu fiz foi pegar e anotar no meu bloco de nota. Porque como eu crio projeto, crio marcas, eu falei, se algum dia aparecer alguém que queira montar uma marca de fast food cristã, eu vendo o projeto e a gente tira do papel. Entendeu? Aí o que que aconteceu no meio disso? Eu, no meu decorrer do dia a dia, Deus sempre me mostrava que era para mim tirar a marca do papel e eu sempre negando. Mas por que negando? Porque eu não sou desse mercado, eu não sou desse setor, eu sempre fui do entretenimento. E Deus me dava sinais ali para me tirar o negócio do papel e eu negando a todo tempo. Aí um exemplo, eu passando aqui na Olegário Marcel, na Barra da Tijuca, tem um casal de senhores ali que eles vendem cachorro quente logo depois ali do posto Shell, onde tem aquele valãozinho ali, né? E eu vi eles vendendo cachorro quente numa Uno branca. Aí eu passei um mês e pouco, 2 meses depois, vi eles num carro melhor. Então ali eu vi um sinal de crescimento. Aí teve um dia que eu falei, vou parar lá para conversar com eles. Aí sentei lá, conversei com eles, falei, pô, legal aqui o projeto de vocês. Aí eu falei, pô, tô pensando em montar uma marca de fast food. O nome é esse, assim, pô, legal, bacana. Pô, a gente banca a nossa família há mais de 10 anos vendendo cachorro-quente. Nossa filha, a gente pagou a faculdade dela vendendo cachorro-quente. Então aquilo dali mexeu muito comigo, porque eu falei, pô, aqui tem um projeto sólido. Aham. Aí, mesmo assim, eu ainda ouvindo aquela história, eu não queria tirar do papel. Eu teimando o tempo todo que eu não Não queria é pra tirar. mim, não quero trabalhar com isso ainda. Isso aí, não queria tirar do papel. Só que aí teve um dia que eu dentro de casa, Deus falou comigo uma coisa que eu tinha pedido a ele lá atrás, que foi o quê?
Eu, como vim do mercado de entretenimento, eu sempre lidei muito com empresário no meio artístico, lidei muito com artista. E esse meio é um meio que tem um ego e a vaidade assim horrível de lidar, mas muito ruim mesmo. É um ego e a vaidade que te desanima. E eu pedi a Deus que me desse um projeto que me afastasse um pouco de lá, não me tirasse 100%, porque como é a minha profissão, não tem como eu sair 100% assim da noite pro E dia. aí já foi para um outro nicho completamente diferente. Isso aí. Aí o que que aconteceu? Eu, dentro de casa, eu peguei conversando com Deus sobre isso. Aí eu falei, pô, Deus, você vai me colocar para vender cachorro quente? Eu, a minha vida toda trabalhando lá no meio artístico, me posicionando como um empresário nesse meio. Você vai me colocar para vender cachorro quente para as pessoas zombar de mim, rir de mim. Aí Deus pegou e falou comigo assim: agora a vaidade está com você. Então, quando pegou e falou isso, isso foi assim, foi muito forte. Falei, então não vai estar mais não, porque eu vou tirar do papel. Aí foi aí que eu decidi mesmo tirar a marca do papel. Isso é muito interessante, porque a gente até estava conversando antes de começar a gravar aqui, a questão do ego e da vaidade, às vezes a pessoa deixa de começar no digital ou deixa de começar um negócio, né? Você tá dando aí a tua experiência. Foi exatamente por isso. Ah, eu tenho vergonha de gravar, eu tenho vergonha de aparecer no vídeo, eu tenho tanto aluno assim, vivi, mas a pessoa sabe, ela estudou para aquilo, e às vezes é uma questão de, ah, eu tenho vergonha, o que vão pensar? E aí vem nessa pegada do que você falou, né? Vou enfrentar e já ganhei um sinal aí, e independente se quem está assistindo é evangélico ou não, a gente está falando aí do universo, que entendi que aquele negócio é para mim, mas eu tenho vergonha, tô travado. E aí você decidiu começar. E Isso aí aí, você foi pra barraquinha? aí eu decidi começar. Aí, mesmo Deus me dando todos esses sinais, eu ainda falei, olha só, eu quero testar a ideia. Eu vou começar na carrocinha. Quero testar a ideia. Mas antes de a gente ir para a carrocinha, a loja ia ser em Duque de Caxias, embaixo da casa da mãe do Bruno, que é meu sócio que fundou a marca comigo. E a gente queria montar na esquina da Devec. Só que a esquina da Devec é uma esquina muito concorrida, porque é uma igreja que é muito relevante no país e tem uma capacidade de 6.500 pessoas. Então, automaticamente, isso é muito bom para o comércio. E a gente não conseguia achar loja ali de jeito nenhum. E eu e ele já, assim, quase desanimando do negócio, a gente falou, cara, vamos abrir lá embaixo da casa da sua mãe mesmo e vamos tirar do papel. Aí a gente começou a montar a loja lá, chegamos a fazer ali. Acho que a gente chegou a 50 ou 60% da obra, só que no meio disso a gente desistiu, que a gente já entrou no meio de outro projeto, que é de entretenimento, que é o que assim, me mexe mais comigo, porque eu amo, sou apaixonado, e eu parei o projeto do Cachorro Crente. Aí no meio disso, vieram outros projetos, mas a gente nunca desistiu do Cachorro Crente, a gente só pausou. Aí Nesse momento o nome já estava registrado? a gente registrou o nome em 2022. 2022. 2022. Aí, no meio disso, a gente, quando parou com o outro projeto, falou, cara, vamos voltar com o Cachorro Crente? Vamos. Aí a gente já desistiu da loja em Caxias, então aquele investimento lá da loja a gente já ficou para trás. E a gente falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos começar na carrocinha antes de a gente montar a loja na esquina da igreja, para a gente testar a ideia. Porque qual era o meu receio? De os irmãos da igreja, os evangélicos, ver isso como comércio. Eu tinha esse receio. Então, quando a gente iniciou com a carrocinha, se não desse certo, era um prejuízo menor. Então a gente pegou e montou a carrocinha, mas a gente montou uma carrocinha bonita, apresentável. Eu sou um cara sistemático. Quando a gente vai montar alguma coisa, eu sou um cara que eu quero um negócio bonito, eu quero um negócio diferente, algo que realmente vai pegar e vai chamar a atenção das pessoas. Então, se você pegar e você olhar a carrocinha da gente, é uma carrocinha que você olha e você sabe que é cachorro quente. E tudo isso eu aprendi na noite, no entretenimento. Por quê? Às vezes a gente está num local e a gente quer comer alguma coisa, pô, vamos comer alguma coisa. A gente de longe, pô, aquilo dele deve ser o quê? Você só consegue saber o que é se você for lá perto. Você não sabe se é um caldo, não sabe se é um cachorro quente, se é um hambúrguer, se é um milho. Fica na dúvida, ah, não, eu nem vou Isso. passar ali não. Isso, e quando a gente montou a carrocinha de cachorro-quente, cara, a pessoa veio de longe, e ali tá vendendo cachorro-quente. Então, isso foi um diferencial muito grande para a marca. Então, quando a gente entrou com a carrocinha nas igrejas, eu recebi a oportunidade através de um amigo,
que é amigo de um pastor, pra gente colocar na Lagoinha. Então a gente colocou no estacionamento. Nem tinha vaga pra gente colocar na praça de alimentação. A gente começou na Lagoinha Caxias. Aí ele colocou a gente lá atrás no estacionamento. E quando a gente entra no estacionamento, eu vejo que as pessoas amaram o projeto, as pessoas faziam fila para comprar, já gerava uma repercussão. Aí dali o pastor da Lagoinha de Teresópolis já queria, e daqui a pouco as pessoas começaram a mandar mensagem querendo para aniversário, querendo para casamento. Aí daqui a pouco a gente fez. Mas vocês já estão trabalhando com isso também? Não, a carrocinha a gente pausou porque aí a gente foi focar na loja. Na loja. Entendeu? Mas a gente tem o projeto da carrocinha, a gente tem as carrocinhas guardadas. Então a gente pegou e com as carrocinhas a gente viu que a gente teve 90% de aceitação. Então a gente tendo 90% de aceitação, a gente viu que a gente poderia ir para a loja. Aí a gente ali com 28 dias de funcionamento, eu recebi uma ligação onde eu recebi uma proposta para os investidores entrarem na marca. Então, dentro dessa negociação, a gente vendeu 50% da marca, que aí foi onde entrou o dinheiro dos investidores. Depois que a loja já estava pronta. Não, antes da loja. Antes da loja. Antes da loja, que é essa loja hoje que fica na Penha, na esquina da Devec. Entendi. Então, aí é quando a gente recebe essa proposta dos investidores, a gente negocia, vende 50% da marca, esse dinheiro que entra dos investidores é o dinheiro que a gente pega e monta a loja hoje que está na Penha, entendeu? Entendi, com os mesmos investidores. Você falou de vários pontos interessantes aqui. Você falou da questão da escolha do ponto, da importância da escolha do ponto na hora que você está montando o negócio, né? Então vocês ainda ficaram um tempo trabalhando até ter o ponto ideal para montar a loja, não foi isso? Sim. E às vezes a pessoa tá tão empolgada com o negócio, com a ideia, que ela quer passar por cima dessas etapas. Então, ter essa visão que vocês tiveram de onde está o meu público, quem eu quero atingir, ou ele passa por aqui, esse ponto é interessante ou não. Então, às vezes o empreendedor que está assistindo, ele tá com a ideia e ele quer pular essas etapas. Ah, eu não me importo com isso, eu não vou estudar aquilo. E ter essa consciência é muito importante, né, Leandro? Isso é a ideia, é só o primeiro passo, né? A ideia, sem a ideia a gente não consegue sentar para falar de negócio. Tem que ter uma ideia para alguém acreditar. E a ideia, ela é importante porque a partir dali você vai conseguir enxergar para onde vocês estão indo. Então, assim, quando a gente fala do ponto, se você não tiver um ponto bom, não vai sustentar a boa ideia. Então, a gente demorou quase 3 anos para arrumar essa loja lá na esquina da igreja. E é engraçado que deve ter um mês, é um mês mais ou menos, eu recebi uma mensagem de um profissional do grupo Multiplan, ele fazendo a proposta para a gente entrar com a nossa marca dentro do shopping. Só que não é o nosso modelo de negócio. O nosso shopping é a esquina de uma grande igreja sede. Esse é o nosso shopping. Se a gente for para dentro do shopping, já não está mais conversando com a marca, porque o nosso público-alvo são os irmãos da igreja. Não é que a gente vende 100% para o público da igreja. A gente recebe lá todo mundo. A loja recebe ateu, a loja recebe lá pessoas que têm religião curiosos no geral. De matriz africana. A gente já recebeu lá pessoas com guias no pescoço. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: eu não posso ter preconceito com essas pessoas, que se elas não tiveram preconceito em vir nos prestigiar, porque eu vou ter preconceito em servir, em atender elas. Então não faz sentido, entendeu? A gente, como uma marca cristã, a gente tem que abraçar e colher todo mundo. Exatamente. E a escolha do ponto e não estar posicionado no shopping para não virar só um comércio por comércio é muito importante. Isso aí mostra o posicionamento da marca de vocês. Sim. E vem cá, e redes sociais? Que momento que vocês foram para as redes sociais? Lá na barraquinha já tinha? Na barraquinha já tinha. Já tinha Instagram. Já tinha. Já começou a trabalhar ali. Sim. Quem fazia o material? Eu que fazia tudo. Você entendeu? que editava, você que Não, fazia tudo? editava não. Quando eu falo que fazia tudo, é porque acontece. O responsável geral por cuidar da rede social sou eu. Mas eu preciso de profissionais para Exatamente. que me ajudem a isso virar realidade. Então a gente pega um videomaker, entendeu? E eu pego ali e bato com ele. Cara, olha só, acho que se a gente fizer assim, se a gente fizer assado, pô, a gente vai ter um objetivo legal. Ou então o profissional ele vem com uma ideia totalmente diferente da minha, que eu falo, pô, gostei da sua ideia, vamos na tua ideia. E aí o meu papel, como uma pessoa que criou a marca, é só cuidar para que a marca não seja ferida
Porque isso é uma coisa hoje que as pessoas têm que ter um cuidado muito grande, que é entender o que pode e o que não pode, o que pode falar e o que não pode falar. Entendeu? Então, assim, eu pego hoje e falo: olha só, isso aí não pode falar, não. Isso não condiz com a marca, vai ferir a marca e vai estragar todo um projeto que está sendo construído desde 2019. Mas as pessoas entendem de uma boa. Porque, como não tem muitas marcas posicionada para o público evangélico cristão, então as pessoas realmente elas têm dificuldade quando a gente senta para pegar e falar de marketing e saber como que faz esse trabalho dentro das redes sociais, entendeu? Então você, quando um exemplo, o cliente ele pega e manda mensagem lá no direct, a gente boa noite, chama pelo nome, a paz do Senhor, tudo bem? Eu Então achei isso incrível. Eu fui mandar uma mensagem para eles, e aí ele respondeu: Paz do Senhor. Eu falei: Nossa, a comunicação tá perfeita. então, é exatamente isso. Se eu tivesse colocado na mão de um profissional que é muito bom, Mas que não tivesse mas que não alinhado. tivessem alinhado com essa linguagem, com essa comunicação, as coisas já não batem, entendeu? Então a gente tem que ter todo esse cuidado. É, até na hora da escolha quando você vai nichar e vai contratar um social media, ou eu vou contratar um influencer, né? A gente vai falar disso ainda um pouquinho. Tem que ter esse cuidado, porque às vezes o profissional acha que contratei o social media e toma aí, toca aí a marca, a cor da paleta é essa aqui, a fonte é essa, e me manda aí para eu aprovar. Mas todo esse detalhe do encantamento do cliente é importante. As pessoas elas acham que o social media vai fazer milagre, né? O social media ele tá ali para administrar uma coisa que o dono sabe o que está fazendo. Exatamente. Tem que vir a ideia antes, tem que ver o Isso, conceito da marca isso, antes. isso. E até para o profissional autônomo, né? Quando a gente entende que você é uma marca, e aí a questão do posicionamento, da postura, de como vai falar em frente à câmera, é o que o Leandro disse. Eu tenho que pensar o que eu vou falar, o que eu vou falar, com o que eu não vou falar, o que condiz, o que não condiz, porque as pessoas entram naquela de, mas a rede social é minha, eu falo o que eu quiser. Mas não é bem assim, né? Quando você se posiciona, por exemplo, como um médico, um advogado, ou alguém nichado ali da área, né? A gente falou antes de construção civil. Eu tenho que entender para quem eu tô falando e quais são os valores daquele grupo, né? E o que cabe ou não cabe ali. De repente você vai para uma outra rede social ali pessoal, e aí na rede social pessoal você fala aquilo, mas onde você tá trabalhando sua imagem profissional, tem que ter essa coerência, né? Isso daí é importantíssimo. As pessoas, elas criam hoje um negócio e elas não têm a importância de como a marca tem que ser cuidada. A marca ela tem que ser cuidada como se fosse um filho. Exatamente. Entendeu? Tem que ser cuidado como se fosse o filho, você tem que ter o cuidado em tudo, em todas as áreas. E você ter profissionais ali que são complementar, que vão te ajudar também naquilo que você não é bom. Mas a pessoa que criou o negócio é igual a mãe. Você é a mãe, criança saiu dentro de você, vão ter outras pessoas que vão te ajudar a criar essa criança, mas a mãe sabe como que tem que levar o filho. Tem que ter o olhar do Tem que dono. ter o olhar do dono. Então, assim, as pessoas hoje, ela é uma coisa que me deixa muito chateado, que isso também não é culpa também muito das pessoas, mas hoje a gente não tem como mais levar isso como desculpa. As pessoas são muito preguiçosas. Então, acho que hoje para você pegar e criar uma marca e você ser mais assertivo, você errar menos, tá tudo aí na rede social, entendeu? Você Pode, cabe estudar, né? é Abrir, vamos dedicar tempo a isso, né? isso. Fazer um curso, se especializar, trazer profissionais que entendem de outros pontos que de repente é uma fraqueza para o teu segmento, para você. E eu, assim, com todo esse sinal de Deus, de que era para mim abrir um negócio, que o negócio era para mim, eu fiz uma pesquisa profunda de mercado. Então, um exemplo, pesquisei quem eram as marcas mais relevantes de fast food no cachorro, vendendo cachorro quente. Então, eu, exemplo, vi que a Nathan's, que é uma marca centenária, marca americana que vende cachorro quente, é o seu produto principal, que eles valem na bolsa 450 milhões de dólares. Então eu falei, olha, se essa marca vale 450 milhões de dólares, não tem comunidade, imagino que vai valer o cachorro crente no futuro, que é uma marca que tem comunidade e não para de crescer. Exatamente. E falar em não parar de crescer, como é que você vê aí as redes sociais no crescimento do teu negócio?
As redes sociais, graças a Deus, tá bombando. A gente, dentro desse tempo aí, entre 2 meses e pouco de funcionamento, né, da loja, da marca, a gente bateu aí 1.400.000 pessoas visitas nos últimos 30 dias, né. A gente está fazendo bastante conteúdo, a gente precisa fazer muito mais, é porque como eu te falei, né, como a gente está nichado, não tem muitos influenciadores desse ramo de gastronomia que seja cristão, então a gente faz ali uma busca, faz uma conversa para entender antes se vale a pena ou não, Mas você tá e aberto para esses influenciadores. tô Se aberto para você é receber. influenciador da temática cristã, já entra aqui, ó, olha lá nos comentários, vai ter ele na descrição o arroba do Leandro, já entra em contato com ele, desde que você tenha Media Kit, você seja profissional, né, para poder conversar, porque tem muito pseudo, né, É, tô começando agora e então ter esse material para apresentar para a empresa, o que você vende, né, qual a sua proposta de criação de conteúdo, como é que você se posiciona, quais são os seus valores, né? Valores no sentido de valores mesmo, de valores pessoais, né? O que que você acredita, para ver se dá o match com a marca, né, Leno? Para isso. também não puxar um influenciador que não tem nada a ver com o posicionamento de vocês também. E esse caso dos influenciadores que você está falando, é legal você falar, que eu, como eu vim do entretenimento, né, lidei com artista esse tempo todo, né, contratando, então tenho meio que um olhar artístico para as coisas. Então, se algum influenciador manda mensagem, eu entro lá no perfil dele, eu já tenho ali um feeling ali, não é um 100% de certeza que a gente não consegue ter isso, mas eu bato o olho ali, eu falo, cara, essa pessoa aqui tem uma grande chance de dar certo com a gente, porque o que ela está apresentando aqui casa com o que a gente está fazendo. Então a Tatá, ela Dicas da Tatá, mandou mensagem lá no Instagram, falando que queria criar um conteúdo com a gente. E quando eu entrei no Instagram dela, eu vi lá que o Instagram dela Foi um dos vídeos que viralizou, foi o né? vídeo que viralizou aí para várias regiões do Brasil. Aí foi o vídeo que eu dei entrevista para o UOL, para Veja. Gravei agora Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que é um programa da Globo. Enfim, que é o que acredito que me trouxe até aqui também. Até a gente ia gravar uma semana antes, ele falou: "Não, tem como ser depois, porque eu preciso gravar". Me chamaram para Pequenas Empresas. Eu: "Vai, meu Deus! É. Vai lá, depois você vem para cá e a gente conversa". A E gente deu teve que certo, teve né? que remarcar, deu certo, É. graças a Deus. Então, assim, quando eu entrei lá no perfil dela e vi que o perfil dela era um perfil legal, o conteúdo que ela criava era um conteúdo bacana, e aí eu descobri também que ela era cristã, eu falei: "Perfeito", falei: "Vem aqui pra gente gravar". Aí ela foi lá e eu deixei ela super à vontade, gostei dela que ela é super profissional, investe nos equipamentos, tem um telefone, bom, tem câmera, tem luz, então ela leva muito a sério o trabalho dela. Aí ela fez o conteúdo, eu deixei ela à vontade, que é aquilo que eu já estava conversando aqui antes, né. Quando a gente vai trabalhar com alguém criativo, você tem que deixar a pessoa criar. Se você for roteirizar a pessoa não vai conseguir entregar um Exatamente. conteúdo que ela queria. Se eu E tô contratando um influencer, eu quero que ele crie um conteúdo com a criatividade que ele tem dos conteúdos que ele já foi o que me produz. levou até ele. Então eu não Exatamente. posso pegar e roteirizar ele. Então deixa o influenciador ser ele. Aí a única coisa que eu pego e eu falo, que é o que eu falei com você, é o seguinte: coloca essa palavra aqui, 99% do conteúdo agora é teu. Preciso colocar essa palavra porque é uma estratégia que a gente tem de falar para os influenciadores que lá vai virar ou virou um ponto turístico por cristão, por evangélico. Porque quando a pessoa ela vê aquele vídeo e fala que vai virar ou virou um ponto turístico, aquilo causa um gatilho mental. Como vai virar ou virou se eu não fui lá? Não vou lá conhecer assim. Então a pessoa vem. E isso tem dado resultado, por quê? Porque quando eu estou na loja, eu converso com os clientes e a gente vê cliente vindo de Nilópolis, vê cliente vindo de São Gonçalo, vê cliente vindo da Barra. Então, assim, para quem não é do Rio de Janeiro e vai estar assistindo esse podcast, Veio é para o Rio, já tem que passar lá para comer um cachorro isso. quente. E é uma região que, assim, distância de 50 a 1 hora de carro. Então, assim, isso já a gente já pode considerar um passeio. E geralmente ninguém passeia para ir numa lanchonete, Já vai né? passear para Penha, já Já. aproveita, já faz o circuito completo Isso aí. na cidade, já turista, já para lá pro lanche. Mas não tem só cachorro quente normal, né, gente? Eu vi que tem uns outros cachorro quentes diferenciados, né? Esse daí foi uma pesquisa também que eu fiz profunda.
de pesquisar o mercado e ver diversas opções que tem de cachorro-quente. Então, assim, 70% do cardápio ali eu levei a ideia para o chefe gostou, o gestor também gostou, o Rodrigo, e a gente colocou isso no nosso cardápio. Porque que acontece? O cachorro-quente não tem muito o que inventar, mas tem como fazer algumas coisas diferentes. Então a gente colocou ali um cachorro-quente de cheddar bacon, a gente colocou ali um cachorro-quente com costela desfiada, colocou um cachorro-quente na massa de pizza, Eu vi isso. colocou um cachorro-quente doce, que é um cachorro-quente, um pão de cachorro-quente de rabanada. Então, assim, é uma sobremesa que sai muito lá, o pessoal tem gostado muito, a gente recebe muito elogio. Então, a gente tem vários cachorro-quentes lá diferentes, que é uma coisa também que tem atraído as pessoas a irem conhecer a loja, porque geralmente o cachorro-quente que a gente está acostumado a comer é esse, que é o tradicional, que é o cachorro-quente que é pão, salsicha ou linguiça, ketchup, mostarda, ou então esse cachorro-quente mesmo, que é o tradicional mesmo aqui do carioca, que vai milho, vai ervilha, vai. Se a gente decidiu não trabalhar isso na loja para a gente ter um diferencial, Exatamente. E vocês estão entendeu? no iFood também, né? Também estamos no iFood, estamos no 99 Food, estamos nessas plataformas parceiras. Perfeito. Fala, deixa a gente já tá acabando. Sim. É rápido aqui, mas dá vontade de ficar trocando essa ideia até amanhã, porque tem bastante assunto, principalmente quando a gente tá vendo um empreendedor que tá no digital, mas ele também tá no presencial, e ter ponto de venda e ter toda essa logística. Então, é um assunto que, para quem empreende, é um assunto muito rico, né? Mas para quem tá começando no empreender, né? Você que já teve vários negócios, que cuida de outras marcas, que a gente já conversou aqui que tem projetos, né, que estão vindo aí também. Tem 3 marcas aí que já está no papel para sair. Isso é muito bom. E para quem está começando, o que que você deixaria de recado? Olha, para quem está começando a empreender, uma dica importantíssima é você ser curioso. Curiosidade. Curiosidade é o principal, que a curiosidade vai fazer você enxergar o seu negócio melhor, vai fazer você errar menos. E a gente, quando é curioso, a gente enxerga ali ideias, coisas que vai fazer um diferencial absurdo na hora de você estar operando, tocando o seu negócio. E como marqueteiro, como um profissional dessa área, um profissional criativo, você que trabalha com criatividade, você tem que levar os seus olhos para passear. Você tem que passear. Eu e o Bruno, que é o meu sócio lá dentro, um dos meus sócios lá dentro do Cachorro Quente, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é a gente ir no shopping. Vamos no shopping tomar um café, tomar um suco. Então a gente vai passando pelas lojas, pô, caraca, a vitrine ali que mudou, legal. Pô, a fachada, isso aqui. Pô, essa marca aqui, não conhecia não. Isso vai abrindo a nossa O mente. shopping é a diversão do marqueteiro, né? É um dos passeios que eu e ele Eu mais adoro gosta. também. Então, assim, a gente, nesses ambientes, a gente tem várias ideias legais. A mudança de coleção, a paleta de cor, a graça que fez na vitrine, como isso chamou Isso. atenção. Então, assim, não tem como você empreender dentro de casa. É óbvio que, assim, hoje tem negócios que você consegue fazer home office, dão super certo, mas se você for para a rua, você vai ter melhores ideias e o teu negócio ele vai ter maiores resultados. A gente brinca que o dinheiro tá na rua, né? Então, Com certeza. teve a ideia em casa? Vai expandir, vai ver como é que funciona, vai ver se tem concorrente, Ó, vai... e uma coisa assim legal, só para você entender como que a ideia ela tá na rua. O cachorro crente, a ideia eu tive na rua. Eu tava lendo um livro, que o nome do livro é Mais de 400 Coisas que Você Deveria Saber. E nesse livro tem uma história do fundador do desenho do Pica-Pau. Sabe como que ele criou o desenho do Pica-Pau? Ele, em 1940, ele estava numa viagem de lua de mel com a esposa e na cabana. E nessa cabana, do nada, ele começou a ouvir um barulho de picando ali a cabana, picando, picando, e aquilo perturbando ele, até que ele saiu da cabana e ele pegou e viu que era um pica-pau. Beleza, mas ele diz ele no livro que aquilo dali perturbou a lua de mel dele. Ele foi para casa com isso na cabeça e ele pegou toda aquela característica ali que tem um pica-pau, vermelho, todas as cores, tudo direitinho, e transformou isso num desenho. Então, assim, na rua, entendeu? Na lua de mel. Então, para você que está buscando uma grande ideia, meu irmão, a ideia está aqui, está em todo lugar, está na sua frente, está numa conversa, está na calçada, entendeu? Está numa viagem, está numa lua de mel. Exatamente. E a questão de
Às vezes acontece uma situação, né, igual você acabou de falar, e aquilo fica martelando na cabeça e para você parece meio ridículo, ou bobo, ou "Ah, não, mas isso aí só eu tô pensando nisso". E às vezes é exatamente a virada de chave, né, que você deveria estar prestando atenção para poder, de repente, começar um negócio novo, entendeu ali uma dor do mercado, né, pô, viu uma dificuldade ali que dá para você suprir, mas aproveitar esses insights. E assim, para você que tem uma ideia e as pessoas estão rindo, estão zombando, acredita na sua ideia. Quando eu tive a ideia do cachorro crente, eu falei com algumas pessoas e de 10 pessoas que eu apresentava, 9 zombavam. As pessoas riam de mim, de eu ficar mal dentro de casa. E uma das pessoas que mais acreditou na ideia, não zombou, foi o Bruno. Então, assim, eu até queria Quem é Bruno? deixar. O Bruno é o meu sócio que fundou a marca Ah, comigo. legal. Então, assim, eu desejo para todo mundo que um dia vocês encontrem um Bruno na vida de vocês. Eu não tô aqui rasgando cedo porque ele sabe do meu carinho e meu amor que eu tenho por ele como amigo, mas se não fosse ele acreditar na minha ideia, independente se fosse dar certo ou dar errado, ele falou, cara, não, vamos lá, vamos tentar, vamos tirar do papel. Ele acreditou em mim até o final. Então, assim, se não fosse ele acreditar na ideia, a gente não estaria aqui. Ah, isso é muito legal. Ter essa sinergia com o sócio e ter sócios que apoiam, amigos que apoiam, né? Mas principalmente dar lugar, né, para essa ideia foi interessante. Vamos explorar isso, vou ser curioso. Então, acho que é isso. Muito obrigada pelo nosso papo. Eu que agradeço. Fala pra gente o endereço. A loja fica localizada lá na Penha, na rua Quito 315, na esquina da Devec Sede, a Assembleia de Deus Vitória em E Cristo. abre que horas? A gente abre de terça a domingo, de 17 às 23. É isso. E para fechar, eu queria que você pensasse que ideia é essa aí que tá martelando na sua cabeça e que você tá deixando ela ali no cantinho do quarto ali, no cantinho dos seus pensamentos, porque de repente pode ser essa ideia que vai fazer mudar a sua vida. Eu sou a professora Viviane Faria, professora de marketing digital aqui da M2BR Academy. Foi um prazer o nosso papo. Viane, eu que agradeço, foi um prazer falar com você e um abraço aí para todos os alunos da M2BR Academy. E para você que está assistindo também. Tchau, tchau.